Graça e paz, meus queridos irmãos. Como é bom vê-los aqui conectados e interagindo no início deste culto. Nesse momento, eu te convido para estar se conectando também comigo em oração, para que nós possamos estar consagrando esse culto e as nossas vidas ao Senhor nesse momento. Amém? Vamos estar orando ao Senhor? Pai querido, Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença. Nós consagramos agora a nossa total atenção a Ti, nesse momento. Espírito Santo de Deus, afasta de nós as distrações que nos impedem de Te adorar, Senhor, com plenitude. Toma o primeiro lugar em nossos corações. Seja nosso refúgio, Deus. Aquieta nossa alma. Conceda-nos a tua misericórdia e seja exaltada em nosso lar, neste culto, entre as nações e em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Querubins aos teus pés se prostram, serafins declaram que és santo. Adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória. Shekinah, toda a terra se encherá para sempre. E sempre serás, sempre serás, sempre serás, sempre serás. Cante comigo, e a minha alma. E a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória. Shekinah, toda a terra se encherá para sempre. És, sempre serás. Amém! Nesse momento, agora, nós estaremos fazendo a leitura uníssona, presente no livro de Salmos, capítulo 46, do 1 ao 6. Repetindo, Salmos, capítulo 46, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos estar juntos fazendo essa leitura? Diz assim a palavra do Senhor.
Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu não tenho que andar ansioso se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e os males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti.
Amém! Chegamos agora ao nosso momento de dízimos e ofertas. Então, nesse momento vai estar aparecendo aqui para os irmãos a nossa conta, caso os irmãos queiram fazer o depósito de suas ofertas e de seus dízimos, ou se preferirem, vindo até a nossa igreja de forma presencial, depositando no gasofilácio. Também te convido nesse momento a declarar palavras de fortalecimento, de encorajamento, pois afinal de contas, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Vamos consagrar também palavras de gratidão, palavras de encorajamento aqui no chat e juntos vamos adorar ao nome do nosso Deus. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo eu viver. Usa, Senhor, todo o meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo eu viver. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Tudo consagro a ti. Tudo consagro a ti. A cidade clama, quem responderá? Eu creio que quando falo para você esse tema, já vem à sua mente daquilo que nós estamos falando. Falamos de Missões Rio 2020. E lembramos também da divisa, que está em Lucas 4, do 18 ao 19, que nos diz que o Espírito do Senhor nos ungiu para pregarmos boas novas aos quebrantados de coração. Como tem sido bom podermos saber e podermos ser resposta enquanto igreja, individualmente, em cada lugar que nós estamos. Resposta do Senhor, resposta às almas aflitas, respostas àquele que carecem conhecer da graça a qual temos e que recebemos. Nós, enquanto igreja, estamos com um desafio, estamos com o nosso alvo missionário. Lembrando a você que esse alvo missionário ele está acontecendo no período de 15 de julho a 30 de agosto. E quais são os itens que estamos recebendo para essa campanha? São 500 sabonetes transparentes ou brancos, 250 absorventes íntimos, 500 cremes dental e 100 camisas brancas lisas. Tenho recebido muita gente me perguntando, Lu, o que são esses sabonetes transparentes? E aí eu trouxe para você um exemplo. Sabonete transparente é o sabonete que nós conhecemos de glicerina. Não necessariamente precisa ser apenas na cor neutra, né? Não necessariamente. Ele pode ser aqueles sabonetes de glicerina que tem na cor verde, na cor vermelha, na cor azul, desde que seja de glicerina. Ou então, o nosso conhecido e usual sabonete branco. E aí, esse nós já sabemos aonde e como encontrá-los. Acredito que já tenha conseguido tirar aí a sua dúvida. Mas você sabe que nós temos já recebido essas doações. E domingo foi uma explosão de doações. E agora eu vou trazer para vocês o resultado do que até aqui nós já arrecadamos. Vamos lá. Nós conseguimos já de absorvente 64. Lembrando
que a nossa meta são 250. Recebemos de creme dental 190. Lembrando que essa nossa meta são de 500. Recebemos também já 43 sabonetes. Lembrando que essa nossa meta também são de 500. E com relação à camisa, recebemos até o momento 0. Nós ainda não recebemos nenhuma doação de camisa. Mas eu creio que esse número vai mudar até semana que vem. Então, trazendo para vocês a atualização do termômetro missionário aqui e dessa forma que estão os nossos números. Se você ainda não contribuiu, se você ainda não está indo presencialmente à nossa igreja, você pode deixar ali na portaria, você pode pedir para um irmão que está indo levar para você, você pode me ligar e informar aonde vai deixar, enfim, você tem várias oportunidades de participar. Não fique de fora, nós precisamos, na verdade, superar essa meta. E eu sei que como igreja nós podemos fazer isso. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre a missão socioeducativa. E quem trouxe a informação da missão socioeducativa foi Vanessa Vital. Quem é ela? Ela é uma missionária voluntária que tem trabalhado no Degase com os adolescentes e crianças, com os pequenos infratores. E ela trouxe tudo aquilo que Deus tem feito por meio da vida dos missionários ali naquele lugar. Hoje, nós vamos trazer o testemunho de uma dessas adolescentes, que foi alcançada pela missão socioeducativa. O nome dela é Jaciene. E eu desejo que você preste muita atenção na história de vida que ela vai trazer e tudo aquilo que Deus falou com ela e tem falado com ela por meio dessa missão. Eu e você temos várias formas de fazermos parte disso, de sermos resposta para a nossa cidade. Podemos fazer isso através da oração, através da contribuição, através da intercessão e indo. Por isso, eu te convido a ser resposta hoje para a nossa cidade, sendo usada pelo nosso Deus, usado pelo nosso Deus, para proclamar as boas novas de salvação. Que Deus nos abençoe. O meu pai veio falecer. Ele, no caso, se matou. Ele explodiu o botijão dentro de casa, foi pro hospital, ficou na CTI. Ele morreu. Quando ele morreu, que eu soube da notícia, eu fiquei bem para baixo e me senti na obrigação de fazer algo para ajudar minha família, para não deixar faltar nada. Meu nome é Jaciene, tenho 19 anos, moro em Araruama, Rio de Janeiro. Alguns amigos meus de infância, eles já tinham se envolvido no crime, Então eu procurei um deles. Porque lá em casa, se eu não me engano, tava para vencer o aluguel e eu tinha que conseguir o dinheiro. Nisso que eu fui para roubar e conseguir o dinheiro, eu tive a minha primeira passagem no Degase. Fiquei 27 dias, saí. O que eu fui fazer? Em vez de botar a cabeça no lugar, não, piorou. Continuei. Fui roubar de novo, depois de um ano. Fui roubar. Eu saí de crião, tinha que cumprir o crião. Fui roubar depois de um ano. Nisso tudo bem. Fui roubar, chegando lá, o que acontece? Rodei de novo. Eu comecei a conhecer algumas oficinas que tinham lá dentro. Conheci a de leitura, conheci o trabalho da capelania. E nisso, a Cris, a Fabiana, elas vinham sempre conversando, lendo a Bíblia, assim, falando palavras de apoio, de força, o que a gente precisava ouvir, né, naquela situação que a gente se encontrava. Mas nisso eu também não dava nem muita ideia, porque eu não tinha juízo nenhum, eu não tinha noção do valor que minha vida tinha, sabe? Então, com o passar do tempo, eu saí e passou, deixa eu ver,
Passou um ano e pouco. Eu tava trabalhando, meu carrinho de pipoca em Copacabana. Eu vendia pipoca em Copacabana. Isso foi em 2019. Tava vendendo. Tava tranquilo, não tava fazendo mais nada de errado. Mas teve um erro. A minha barraquinha não tinha licença. Aí veio os guarda municipal, levaram minha barraquinha, prenderam, levaram pro Detran. E pediram 3.000 pra liberarem. Aí eles liberarem e eu tinha que correr atrás da licença. Aí o que eu fiz? Pensei comigo. Tava 2 semanas com a barraquinha. Da onde que eu ia tirar 3.000? Vou roubar. Nisso fui roubar de novo. Nisso roubei. Quando eu terminei de assaltar a loja, veio a viatura, me pegou. Aí nisso eu fui pra lá pro Decase. E lá dentro eu frequentava a igreja. Universal, católica, qualquer tipo de igreja eu tava indo. E quando eu ia, eu deixava Deus tocar no meu coração. Deus me mostrar a direção certa pra eu caminhar, pra Deus me guiar. A cada passo que eu der, Ele me guiar. E assim Deus fez. Comecei a frequentar o trabalho da capelania, que era a sala de leitura. A gente lia a Bíblia, fazia uns exercícios, conversava. E dali, tudo que a Cris, a Fábio, Vanessa, Vânia, tudo que as meninas me diziam, eu guardava pra mim. Poderia ali na hora não parecer que eu não tava me importando, por causa das meninas que estavam perto, então eu não queria me dedicar muito. Mas eu sabia que eu tava guardando tudo. A Fabi, um dia ela leu um trecho pra mim no livro de Mateus, sobre a porta estreita e a porta larga. E eu me identifiquei com aquilo ali. No meio da dificuldade, eu preferi ir na porta larga, porque a estreita estava muito difícil. Então fui para a porta larga, sofri das consequências. Então eu decidi, naquele momento ali que a Fabiana leu para mim, eu decidi pôr no meu coração, pôr na minha mente, ir atrás dos meus sonhos de novo, do meu objetivo, e não deixar que ninguém me aponte o dedo. Que eu tenho que ir pela porta estreita com qualquer dificuldade, com dificuldade ou não, é botar Deus na frente e ir, que vai conseguir. Só você ir tentando. Vai ter obstáculo? Vai, mas Deus vai abençoar. Deus sabe de todas as coisas, Deus está sempre no controle. E dali eu levo para sempre esse livro comigo. Mateus, porta estreita, porta larga. Eu identifico assim. Eu saí da porta larga e hoje vivo a porta estreita. Graças ao nosso bom Deus. Graças às pessoas maravilhosas que Ele botou na minha vida. Que Ele usou para me mostrar o que realmente importa. Tô seguindo minha vida. Nessa pandemia eu não estou fazendo nada ainda. Não estou estudando, mas passando. Vou retornar aos estudos, vou fazer meu curso e vou seguir minha vida em frente. E todos os dias eu ajoelho no pé da minha cama, oro a Deus, peço sabedoria, força para eu nunca mais cair. Porque cai, mas você pode levantar. Amém. Nesse momento nós estaremos agora recebendo da parte do Senhor a palavra de Deus que estará sendo trazida através da vida do nosso querido pastor Valmir Claudino. Olá, queridos irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes e alegres porque nesta noite, uma vez mais, nós temos a oportunidade, temos o privilégio de, como irmãos em Cristo, como igreja,
como amigos do Evangelho, estarmos conectados, ligados para ouvirmos a palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós queremos meditar sobre as expressões que nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, onde leremos do versículo 1 ao versículo 7, e com base neste texto tão conhecido nosso, nós queremos falar sobre as características e os efeitos do relacionamento correto com Deus. As características e os efeitos do relacionamento correto com Deus. Ouçamos o texto. Filipenses 4, de 1 a 7. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Agora, suplico a Efódia e a Síntique, tendo em vista que estão no Senhor, que resolvam o seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com os meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. A carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipos foi escrita quando o apóstolo encontrava-se preso. Era de se esperar que nesta carta ele falasse das suas privações, das suas tristezas e do seu pesar. Afinal, estava ele preso injustamente, posto que nunca havia cometido nenhuma infração que justificasse aquela prisão. Estava preso porque, como apóstolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele havia ousado pregar, e pregar continuamente a palavra do Senhor. Ele amava as suas igrejas, ele amava os seus irmãos em Cristo, ele tinha prazer em estar visitando as suas igrejas, compartilhando as suas experiências, sendo alvo também de experiências vivenciadas pelos seus filhos na fé. E agora, preso, ele estava impedido de experimentar todas estas bênçãos. Daí porque esperar-se que nesta carta ele expusesse tristeza, pesar, angústia. Mas, diferentemente do que se esperava ou do que se poderia esperar, esta carta é marcada pela
alegria. É uma carta onde não apenas ele, Paulo, fala da sua alegria em estar em Cristo, em ser servo de Cristo, em servir a Cristo, em ministrar a palavra de Cristo, como também ele convoca e concita os seus irmãos em Cristo a exemplo do que ele vivenciava, deixar que as suas vidas fossem tomadas e até mesmo dinamizadas pela alegria do Senhor. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo não apenas fala sobre este tema, mas nesses 7 versículos, ele trabalha algo que transcende ao tema alegria. Ele fala de relacionamento. E relacionamento com Deus. O relacionamento correto, aceitável, digno, que esteja em consonância com o caráter, com a vontade e com os mandamentos do próprio Deus. É por isso que nesta hora nós queremos pensar um pouco sobre as marcas ou as características deste relacionamento correto, que principia com a fé. O relacionamento com Deus principia quando, através da fé, nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A Bíblia diz, e diz isso de maneira muito clara, que os nossos pecados acabam nos separando de Deus, ele nos separa de Deus, eles fazem uma divisão entre nós e o nosso Deus. Divisão esta que deixa de existir quando, através da fé, nós entregamos a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí nós somos reconciliados. O apóstolo Paulo fala exatamente nisso. Nós somos reconciliados, posto que justificados somos. Este relacionamento que principia através da fé em Cristo Jesus, há que ser a marca primeira da nossa vida. Por isto, o apóstolo Paulo escreve dizendo: portanto, meus amados e saudosos irmãos, permanecei firmes no Senhor. Permanecei firmes. A igreja em Filipos estava sendo atacada pelos falsos mestres, por pessoas que, dizendo-se cristãs, em verdade estavam tentando colocar, introduzir no seio daquela igreja doutrinas estranhas, heresias, ensinos que não se ajustavam com aquilo que eles, filipenses, haviam recebidos do apóstolo Paulo. Daí porque o apóstolo Paulo escreve para aqueles crentes dizendo: fiquem firmes. Ou seja, não abram mão daquilo que vocês receberam. Não adicionem doutrinas estranhas, ensinamentos heréticos, coisas que, embora aparentemente aceitáveis, hão de
conspirar quanto à firmeza espiritual de vocês. Então, vocês devem ter um propósito, e este é estar firmes. Queridos meus, sem dúvida alguma, este há que ser também a nossa primeira preocupação. Em tempos como nós estamos vivendo, tempos quando existem tantos evangelhos, tantos ensinos, tantas doutrinas, nós, enquanto servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos que nos focar naquilo que a palavra nos ensina, naquilo que a Bíblia nos diz, naquilo que ao longo dos anos temos aprendido. Temos que estar firmes, porque exatamente esta firmeza é a primeira marca de um relacionamento correto com Deus. Mas o apóstolo Paulo vai falar de um outro item importantíssimo que salienta a veracidade de um relacionamento correto com Deus. E o que é isto? É a comunhão fraternal. Daí porque, após dizer permanecei firmes no Senhor, ele diz, rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Evódia e Sintique eram duas líderes da igreja. Duas mulheres que, em tempos passados, haviam trabalhado muito, haviam se esforçado, se dedicado, eram amigas, mas agora, por alguma razão, por algum motivo que Paulo não diz, aquelas irmãs estavam de relacionamento cortado. Já não eram as mesmas, já não sentiam o mesmo afeto, já não sentiam o mesmo amor, já não caminhavam juntas. Certamente estavam na mesma igreja, certamente serviam ao mesmo Cristo, certamente faziam a obra de Deus, mas de relacionamento cortado. E é exatamente aí que Paulo diz, peçam a essas irmãs, peçam a estas duas servas de Deus, que sintam o mesmo, ou sejam, que restaurem a comunhão, que mantenham ou procurem manter a fraternidade cristã viva, porque, senão, a fraternidade da igreja, a unidade da igreja, acabará sofrendo. Fico a imaginar, queridos, aquilo que o próprio João diz em sua carta, quando ele afirma que se alguém não é capaz de amar o irmão a quem vê, como amar a Deus a quem não vê? O relacionamento correto com Deus acontece também, se evidencia também com a correção do nosso relacionamento com o nosso irmão.
Até porque Jesus deixou isso muito claro quando disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o amor, a comunhão, o estreitamento do afeto cristão é uma marca evidente, clara, visível, perceptível do nosso relacionamento com Deus. Mas ainda, o apóstolo Paulo continua a falar, e a outra verdade que ele, Paulo, comunica e coloca diante de nós é que o relacionamento correto com Deus manifesta-se também através da vivência da alegria do Senhor. E por isso ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. À primeira vista, parece que este mandamento é um mandamento impossível de ser cumprido. Como uma pessoa enferma, com um diagnóstico terrível, pode alegrar-se? Como alguém que é injustiçado pode alegrar-se? Como alguém que perde o seu emprego pode alegrar-se? Como alguém que esteja vivenciando as circunstâncias adversas da vida pode alegrar-se? Como? Eu diria, com base naquilo que a Bíblia diz, que é possível. Se a gente entender o que significa a palavra alegria do Senhor, se a gente entender do que resulta a alegria do Senhor, nós podemos dizer com muita clareza que a alegria do Senhor é a alegria que brota de um relacionamento correto com Deus. E eu repito, a alegria do Senhor é a alegria que brota de um relacionamento correto com Deus. Então, esta alegria, ela não depende das circunstâncias externas. Ela não depende do fato de termos ou não termos problemas, dificuldades. Ela resulta de nós estarmos corretamente ligados com Deus, ligados a Deus. E aí você pode lembrar-se de alguns exemplos que a Bíblia dá, e eu vou primeiramente citar o exemplo dos apóstolos, Pedro e João. A Bíblia diz que eles pregaram, e por terem pregado no templo, foram presos, acusados e açoitados. E quando você lê o que está escrito em João, capítulo 5, versículo 41, ali está escrito assim: e eles alegraram-se pelo fato de terem sido dignos de sofrerem afronta em nome do Senhor. Note, alegraram-se não porque foram açoitados, mas alegraram-se porque estavam bem relacionados com Deus. Então, os açoites os fizeram gemer. Sentiram dores, é claro.
mas não tiraram deles a alegria do coração. Eles estavam bem relacionados com Deus. A Bíblia conta a história da igreja em Tessalônica. E quando você lê no primeiro capítulo, lá está Paulo falando do momento em que o evangelho chegou àqueles crentes. E Paulo diz: vocês, apesar dos sofrimentos, apesar das tristezas e das angústias, receberam com alegria a palavra de Deus. Sofreram, gemeram, choraram, mas o sofrimento, a angústia, não foi capaz de tirar a alegria do coração daqueles crentes. O apóstolo Paulo e Silas estavam em Filipos, haviam sido açoitados, o corpo deles estava totalmente cortado pelos chicotes. Mas aqueles homens lançados naquele lugar terrível, gelado, infecto, a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles cantavam louvores a Deus. E cantavam por quê? Louvavam a Deus por quê? Por uma única razão, queridos. Eles estavam bem relacionados com Deus. Então, a alegria não depende das circunstâncias, mas do nosso relacionamento. A despeito da enfermidade, das perdas, das angústias, ingratidão, acusação, solidão, a despeito de tudo isso, nós podemos nos alegrar sempre no Senhor. Mas ainda, o apóstolo Paulo, continuando a falar sobre esse assunto, da importância de estarmos bem relacionados com Deus, ele agora vai nos falar de algo que é uma doença muito comum em nossos dias. Ele vai falar da ansiedade, da inquietação. E ao lermos o versículo 6, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo: não vos inquieteis por coisa alguma. Não vos inquieteis por coisa alguma. É possível isto? Perguntaria eu. Perguntaria você. Neste mundo em que nós estamos vivendo, nesses dias de tantas incertezas, é possível vivermos sem nos inquietarmos? A Bíblia diz, queridos, que é possível sim, se nós fizermos aquilo que ela nos orienta. E aí eu vou pedir a você que está em sua casa agora, que abra sua Bíblia do Salmo 55, versículo 22, onde o salmista vai nos dar algumas orientações. E ele vai dizer assim: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Então, o antídoto contra a ansiedade é a confiança em Deus. E ele diz: confie os teus cuidados, confie os teus problemas, confie aquele problema que está te inquietando ao Senhor, e Ele, o Senhor,
te susterá. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, nós encontramos o apóstolo Pedro dizendo: lançando sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de ti. É interessante que em Salmos 55, 22, o texto diz: confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Mas agora, em 1 Pedro 5,9, nós encontramos o apóstolo dizendo por que esse Deus há de nos suster. E ele diz: ele tem cuidado de ti. Ou seja, ele está olhando para mim e para você. Ele conhece a sua necessidade, ele conhece o seu problema, ele conhece a condição em que você se encontra. Talvez enfermo, talvez sem emprego, talvez sendo injustiçado, talvez sozinho. Mas o que a Bíblia declara de maneira muito clara e tácita é: esse Deus tem cuidado. Ele tem cuidado de nós de maneira pessoal. O salmista declara isso de uma maneira muito especial quando ele diz que Deus é como um pai que nos toma nos braços e que nos conduz, e que nos guia, que nos protege. Esse Deus, ele tem cuidado de nós. Quando nós lemos em Mateus, capítulo 6, versículo 34, nós encontramos Jesus dizendo que não vos inquieteis, pois, com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará consigo os seus cuidados. Em última análise, não permita que as preocupações com o amanhã atrapalhem você no dia de hoje. Não deixe que isto ocorra. Procure viver um dia de cada vez. O dia de hoje é o dia que nós temos. É o dia que está em nossas mãos. É nele que nós temos que viver. Então, pela fé, nós devemos viver. O amanhã pertence a Deus. E se Deus esteve conosco até este dia, ele estará conosco até amanhã. Ele estará conosco durante muitos dias. Estará conosco durante toda a nossa existência. Por isso, Paulo diz: não vos inquieteis por coisa alguma. A ansiedade rouba a paz interior. A ansiedade conspira contra a nossa saúde. A ansiedade conspira contra os nossos relacionamentos. A ansiedade entristece. A ansiedade nos lança no vale da depressão. Não, queridos. O que nós precisamos é vencer a ansiedade utilizando-nos de uma arma poderosíssima. E esta arma chama-se oração. Por isso é que Paulo, nesse versículo, ele diz: não vos inquieteis por coisa alguma, antes as vossas orações sejam conhecidas diante de Deus. Ou seja, antes você
coloque os seus problemas, coloque as suas necessidades diante de Deus. E faça isso a cada dia, a cada momento. Finalmente, ao chegarmos ao versículo 7 do nosso texto, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. É maravilhoso pensar que o relacionamento correto com Deus, que principia com a fé, ele tem a sua coroação com a vivência da paz. A paz que Paulo diz excede a todo entendimento. Paz que alcança a nossa mente. Paz que alcança o nosso coração e funciona como uma sentinela, porque Paulo diz, ele guardará, ela guardará o vosso coração, ela guardará a vossa mente, ela, enfim, guardará você, a despeito das dificuldades, das crises, das ameaças. Esta paz que resulta de um relacionamento correto com Deus estará no seu coração. Por isso, se nós queremos desfrutar de uma verdadeira paz, de uma paz que o mundo não nos pode dar, de uma paz que nós não podemos explicar, mas de uma paz que é poderosa em seus efeitos e que pode ser vivenciada por todos nós. Então, nós precisamos ajustar o nosso relacionamento com Deus. Que, para tanto, o Pai Celestial continue a nos abençoar e ajudar. Oremos ao Senhor. Ó Deus querido, amantíssimo Pai que está nos céus, nós te agradecemos, ó Deus, porque mediante Jesus Cristo nós podemos estabelecer um relacionamento correto com o Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos ter também um relacionamento correto com os nossos irmãos. Nós podemos, ó Pai, experimentar a verdadeira alegria, a alegria do Senhor. Nós podemos vencer a ansiedade. E, por fim, podemos desfrutar da verdadeira paz. Obrigado por tudo isto, Senhor. E agora e nesta hora, nós queremos pedir a Tua bênção e a Tua graça para os nossos irmãos, para aqueles que estão passando por dificuldades, problemas. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe os enfermos, aqueles que estão enfermos em seus lares, aqueles que estão nos leitos de hospital, como Helenilda, como Marlene, como Nelita. Ó Deus, toma-os todos em Tuas santas mãos. O Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura. Nós te pedimos que abençoes ao pastor Elias, a irmã Vera, a irmã Nelly Menezes,
Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos, enfim, sobre cada um dos teus filhos. Oramos também pela tua filha Jussara, que tanto carece da tua ajuda, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia da sua vida, Pai. Abençoe os enlutados. Opera em favor de cada um deles, trazendo o consolo do teu Espírito. É claro, Pai, o Senhor conhece as necessidades de cada um dos teus filhos. E a nossa oração é que, através do teu Santo e Divino Espírito, o Senhor conforte, o Senhor fortaleça, o Senhor oriente, o Senhor encha os seus corações com a tua paz, renova-lhes o ânimo, infunda em suas mentes a alegria do teu Espírito e mantenha-os firmes na fé. Esta é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus, Senhor, o nosso Salvador. Amém. E todos nós podemos dizer juntos: amém, amém. Que Deus abençoe sua vida e que essa semente possa frutificar, encontrando terra fértil. Também aproveito para lembrar aos irmãos que as inscrições do culto de domingo já foram abertas, né? Já foram liberadas. Faça a sua inscrição. Qualquer dúvida, entre em contato conosco através do telefone 2455-6113 no horário das 9 às 4 da tarde. Ou, se preferir, entrando em contato com a Luciana, Gleide, Tiaguinho, o irmão Elton, todos nós estamos disponíveis para auxiliá-lo nessa inscrição. Amém, querido? Lembrando também das nossas atividades que continuam no decorrer da semana e do nosso relógio de oração. Que Deus o abençoe.